A gente vai acompanhar agora uma fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lembrando que tivemos aí a aprovação da isenção do IR para quem ganha até R$5.000 e vamos ouvir o que diz o ministro da Fazenda nesse momento. A maneira como eles conduziram os trabalhos, ouviram a sociedade, foram alguns meses de tramitação em que houve a oportunidade de todo mundo se manifestar, contra-argumentar, mas sinceramente foi um projeto muito bem desenhado. Ao longo de um ano nós trabalhamos aqui 4 secretarias trabalhando juntas para elaborar um projeto que ganhou apreço dos técnicos, dos economistas mais engajados, vamos dizer assim, e também da opinião pública. Então, eu acredito que foi um golaço do Congresso Nacional e eu não acredito que nós vamos ter problema nenhum no Senado, a julgar pelo que o Senado já votou. E que tem muita semelhança com o que foi votado ontem na Câmara. Ministro, essa proposta pode ser tramitada no Senado já na próxima semana? Qual é a sinalização? O senhor recebeu alguma sinalização? Eu recebi os cumprimentos ontem, né? E cumprimentei muitos líderes ontem. Foi um congraçamento muito grande ontem à noite, todo mundo se falando ao telefone para comemorar o que aconteceu ontem. Não falei ainda com o presidente Davi, o que eu vou fazer ato contínuo, porque agora falta essa última etapa. O ideal é que nós tenhamos amadurecimento da parte dos senadores, conforme eu já relatei, pela manifestação de apoio ao projeto que o Senado já concedeu. Então, não acredito que vá haver problemas, inclusive porque esse projeto, ele não busca só justiça tributária, ele busca justiça tributária com neutralidade fiscal. Ou seja, o projeto está ancorado num equilíbrio fiscal. Ele não aumenta a arrecadação, não diminui a arrecadação. O que ele busca é, com equilíbrio fiscal, justiça tributária. Então, você tem aí cerca de 15 milhões de pessoas que vão ser beneficiadas. 10 milhões vão deixar de pagar imposto de renda e 5 milhões vão pagar menos do que pagam hoje. São 15 milhões de pessoas afetadas. E você tem 141 mil pessoas que pagam uma alíquota média hoje de 2,5%. Alguns pagam 0, alguns pagam 5, mas a média é 2,5%, que vão passar a pagar o que nós estamos chamando de imposto de renda mínimo. É uma novidade na legislação brasileira. Nós vamos acompanhar a evolução do quadro. Política pública é uma coisa que você faz com a convicção de que está no caminho certo, mas ela exige acompanhamento. Você vai ter que acompanhar. A mesma coisa vai acontecer com o consumo. Essa semana nós tivemos também a grande novidade aí da votação do PL 8 horas e 49 minutos. Seguimos no Jornal da Manhã acompanhando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando sobre a aprovação da isenção do IR para quem ganha até R$5.000. Vamos acompanhá-lo. Terminativa aí da reforma tributária. A partir do dia 1º de janeiro nós vamos ter um sistema de informática totalmente digital. Os nossos tributos vão ser totalmente digitais. É um ano de teste. Ele é 150 vezes maior do que o PIX, o sistema do SERPRO, que vai digitalizar a reforma tributária. Então, nós estamos dando um passo de modernidade, de atenção a vários problemas econômicos simultaneamente, buscando equilibrar as contas, buscando mais justiça, buscando não penalizar as pessoas que dependem do Estado, convidando quem nunca contribuiu, passar a contribuir com a sua justa parte. Enfim, eu penso que é um dia importante, nós ficamos muito felizes, celebramos muito e o placar me deu muita esperança de que nós temos muito o que construir juntos. Ministro, o senhor falou com o relator. É a seguinte, sobre a reforma tributária, é uma discussão que o principal já foi, mas ainda tem coisas que vão se colocar. O Ministério da Fazenda vai apresentar ainda esse ano um texto, um projeto de lei ordinária sobre o imposto seletivo, sobre os bens e os serviços que são prejudiciais ao meio ambiente e à saúde? Sim, nós vamos... Tudo tem que ser feito no seu devido tempo. Não adianta eu atropelar a agenda do Congresso. Nós tínhamos que aprovar a emenda constitucional, depois tínhamos que aprovar o ano passado a primeira lei complementar, que era a mais importante. Agora, toda a parte de administração dos tributos com esse PL 108 e, na sequência, uma lei ordinária, é mais simples de aprovar, ela é menos extensa, ela é menos complexa
está pronta já há algum tempo aqui na Fazenda, e assim que a Câmara apreciar em caráter terminativo o 108, vai a lei do imposto de serviço. Lembrando que tudo entra em vigor só em 2027, né? Então nós estamos completamente dentro do cronograma da Fazenda, que foi estabelecido no primeiro ano de governo. Então não tem nada fora do cronograma que foi estabelecido previamente. Ministro, o senhor disse que celebrou ontem, o senhor falou com o Arthur Lira. A cobrança do IOF vai ser pautado já na próxima semana, né? Aquela medida provisória em alternativa do IOF. Eu queria saber como é que está a expectativa do governo federal com relação a isso, já que tem uma divergência no Congresso com relação à tributação sobre a LCI e a LCA. Como é que o governo está articulando essa maioria estável no Congresso para ter a aprovação, já que a proposta caduca, né? Se não for aprovada até o dia 7, como que o governo vê esse cenário? Olha, aqui, nós passamos o dia de ontem negociando aqui na Fazenda com os líderes, vieram líderes de praticamente todos os partidos aqui, todo mundo querendo colaborar, né, com ideias, com soluções, com uma saída. Eu acredito que amadureceu muito. Não posso antecipar, porque as negociações vão ser concluídas, mas eu penso que amadureceu muito o consenso em torno da necessidade de corrigir essas distorções. É muita distorção no sistema tributário e nós estamos procurando corrigir essas distorções ao longo desses anos, né? Que é gente que não pagava, que tem que pagar, gente que paga muito, que tem que deixar de pagar. Então esse é o trabalho que nós estamos fazendo há 3 anos praticamente. Quando o senhor fala em consenso, o senhor quer dizer que a Fazenda está disposta a voltar atrás em alguns pontos do projeto? Não é questão de ir para frente ou voltar para trás. É a questão seguinte: nós estamos numa democracia, nós temos que compor maioria, nós temos que ouvir os parlamentares, tem bons argumentos na mesa, e nós estamos processando esses argumentos e também oferecendo argumentos para nós chegarmos num denominador comum. O que foi feito com todas as medidas da Fazenda. Nenhuma medida da Fazenda saiu do Congresso da forma que entrou. Nenhuma. Por quê? Porque nós vivemos uma democracia, as pessoas têm pontos de vista diferentes, todos legítimos, nós só negociamos com interesses legítimos, aqui não se trata de outra coisa, e nós estamos buscando o equilíbrio do projeto. É normal, absolutamente normal numa democracia você fazer isso. E você tem o desafio de compor uma maioria, né? E nem sempre a pessoa às vezes a pessoa confunde com o calendário eleitoral, nós temos um trabalho para fazer. O trabalho é de Estado, não é de governo. Colocar ordem nessas coisas é uma missão. E a maioria dos parlamentares são sensíveis. Aprovou ontem. Ontem nós passamos mais de um mês falando: o Congresso não vai aceitar a compensação, o Congresso não vai aprovar a taxação dos super ricos, o Congresso vai sabotar o governo. Isso não aconteceu. Então nós precisamos também entender, sempre o copo vai estar meio cheio, meio vazio, porque não termina o trabalho, não vai ter fim. O trabalho de arrumando as coisas não tem fim. A vida inteira vai aparecer um desafio que você vai ter que enfrentar. Mas veja só, toda a narrativa que procurou se construir de que ia haver sabotagem, de que não ia haver equilíbrio fiscal, de que não ia haver neutralidade, que nós íamos perder a arrecadação, toda essa narrativa foi sepultada ontem com diálogo. E aí eu não estou falando de maioria, eu estou falando de unanimidade. Não foi? Aí então, nós não construímos uma maioria ontem. Exatamente por não ter desidratado o texto. Tem o entendimento de que o governo deveria perseguir a meta, o centro da meta, ou seja, a meta zero e não o limite inferior, um rombo de 31 bi. Mas nós perguntamos, o que nós fizemos o ano passado? Qual foi o comportamento do governo no ano passado? Foi esse. Então nós estamos rediscutindo coisas que já foram superadas. Então sempre se volta nessa conversa de que o governo isso aqui é o governo que vai entregar o melhor resultado fiscal dos últimos 12 anos. E não se fala isso. Compara o resultado fiscal dos 2 últimos governos e desse. Bota na tela da televisão a comparação, você vai ver, vai ser o melhor resultado fiscal dos últimos 12 anos. Agora, ninguém está negando que tem esforço para fazer, que tem trabalho a fazer, mas também não reconhecer que está sendo feito não fica bom, entendeu? Não é bom para ninguém. Estamos indo. O Congresso tem o seu tempo, o Congresso também tem suas limitações, tem muita pressão, tem muito interesse, mas a construção está sendo feita à luz do dia. Eu estou recebendo as pessoas aqui
com argumentos, em proveito do país, não em proveito de uma força política A, B ou C, e está havendo essa compreensão. Então, ministro, exatamente por não ter tido mudanças significativas no texto... Recuar com relação a essa alíquota de 7,5% sobre as LCIs e LCAs, há um entendimento até a semana de recuar? Nós estamos construindo o entendimento. Conforme eu já respondi, nunca um projeto sai como chegou. Porque é normal. Sobretudo uma medida provisória que trata de tantos assuntos. Aí ela é mais complexa ainda. Mas ela também abre mais oportunidades de negociação, né? Ministro, exatamente pelo texto não ter sofrido tantas alterações, o senhor falou pessoalmente com o deputado Arthur Lira. E a outra coisa, como estão os preparativos para o encontro entre Lula e Donald Trump? Não tem informação ainda de data, né? Mas as tratativas estão sendo feitas. Mas eu não diria que ainda não tem uma data marcada, pelo menos do meu conhecimento. O senhor tem alguma conversa com algum secretário? Mas o ministro Mauro e o vice-presidente estão tendo já algum contato. Então, que as duas equipes já estão conversando, os dois presidentes. Eu provavelmente vou não na próxima semana, na outra para Washington, né? Porque tem os encontros lá, eu tenho o G20. Eu devo ir para lá, então também vai ser uma oportunidade de poder conversar. Na conversa com Lula, o senhor vai participar dessa conversa? Eu não tenho ainda data e vai depender dele, não sei. Não está marcado. Agora, sobre... Eu queria agradecer muito ao Congresso Nacional. A Câmara foi muito franca conosco, muito aberta. O deputado Hugo Mota esteve conosco, esteve com o presidente essa semana. Nós fizemos um almoço. Alinhamos o calendário de votações. Tem outros projetos muito importantes para votar ainda esse ano. Devedor contumaz é muito importante. Inteligência artificial é muito importante. Infraestrutura bancária é muito importante. Tem pelo menos uns de 8 a 10 projetos que nós poderíamos votar ainda esse ano para melhorar ainda mais o ambiente de negócio no Brasil, atrair investimento. Então, nós estamos conversando e o senador Davi e o deputado Hugo têm sido muito sensíveis e cooperativos. Então, não acredito que nós vamos ter nenhuma dificuldade de calendário. E tem um prazo, a coordenação... Claro, tudo tem prazo. Mas a coordenação do trabalho que o deputado Hugo fez, e eu não posso deixar de registrar aqui, mais uma vez, a liderança do deputado Arthur Lira, tanto na reforma tributária, na condição de presidente da Casa, como agora na condição de relator. Ele foi muito parceiro da Fazenda. Nos ouviu até cansar. Obviamente que ele tem o mandato dele, a liberdade dele, fez aqui e ali um acréscimo ou outro, mas assim, muito pactuado e com muita responsabilidade e diligência. Foi uma pessoa diligente e responsável. Então, deixo aqui meus agradecimentos aos 493 deputados que entenderam o que estava em jogo. Obrigada. Eu vou ter que subir. Obrigada, gente. Obrigada, a última. gente. Nessa coisa do IR, porque o governo vai ter que mandar uma proposta complementar, pelo que eu entendi, a partir de uma emenda que foi acatada ontem, para regulamentar essa escalada do IR nos próximos anos. Eu queria entender como é que está o entendimento do governo para a elaboração desse não, tá muito cedo para te dizer, tá? Então Acabei de tomar conhecimento. Vamos lá, gente. Obrigada, ministro. Bom, essas foram as palavras. Obrigada, sério mesmo. Agora 9 em ponto. Repita. 9 horas. Nós ouvimos há pouco o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando a respeito da aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, proposta feita ontem pela Câmara e aprovada pela Câmara. O Alan Gani está aqui com a gente. O Gani, falar um pouco a respeito dessa situação defendida aí pelo ministro. Ele disse que foi um golaço do Congresso, que ele não acredita em problemas na aprovação no Senado Federal e que esse projeto vai trazer também equilíbrio fiscal e que 15 milhões serão beneficiados. Ele disse ainda que tem muita distorção no nosso sistema tributário, mas que o governo trabalha para corrigir e que é o momento de corrigir. Queria uma análise tua a respeito da aprovação do projeto como um todo e em cima disso que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
foi um golaço do Congresso, mas que acabou beneficiando também o governo, não, Gani? Bom dia. Exatamente. Bom dia, Nonato. Bom dia, Paula. Bom dia a toda a nossa audiência. Seria muito improvável, muito difícil os parlamentares votarem contra de uma medida que é muito popular e faz, de fato, justiça tributária. Agora, por outro lado, Nonato, o grande problema é como garantir a neutralidade tributária, ou seja, a perda de arrecadação da base, né, ali de 10 milhões pelo menos e 5 milhões que entrariam naquela faixa de 5 mil a 7.350 reais, eu não consigo garantir porque arrecada muito esse pessoal. Então, será que a tributação daquelas pessoas com renda superior a 50 mil reais por mês, podendo chegar até a 1,2 milhão de reais por ano, será que essas pessoas com a tributação de 10% vai garantir a compensação tributária? Não me parece. E é aí que está o ponto fraco deste projeto. Pois é, ponto fraco desse projeto. E aí a minha pergunta é a seguinte, Gani, é o que era possível fazer ou poderia ter sido melhorado, a gente poderia ter um avanço melhor para chegar a esse ponto que seria o ideal? Dava para melhorar, Nonato. O que eu vejo seria justamente oferecer esta isenção de pessoas que ganham até 5 mil reais, a faixa de transição de 5 mil a 7.350, né, com a alíquota progressiva. Agora, qual seria uma medida de compensação? Seria uma medida que focasse no corte de gastos. Esse governo sempre acaba escolhendo o caminho da arrecadação. O grande problema, Nonato, é que a gente não consegue contratar a arrecadação. Eu não consigo garantir que eu vou arrecadar, porque isso depende, né, das condições econômicas, da boa-fé do pagador de imposto. Agora, a medida no corte de gastos, essa sim eu consigo a sustentabilidade fiscal. Eu iria na compensação do gasto. 9h03 agora. Repita. 9h03. Agora, Gani, a gente viu aí em coletivo o ministro da Fazenda falando também que nós temos o melhor resultado fiscal dos últimos anos. Queria que você falasse se essa fala dele é uma fala que você vê, nesse momento, bons resultados econômicos aqui no Brasil ou ainda estamos no caminho? Não, não é verdade, né? Depende da ótica também, porque, veja, a dívida pública hoje beira os 80% do PIB, é um patamar muito mais elevado do que ocorria no passado, e mesmo se a gente for para a medida de resultado primário, que nada mais é que arrecadação menos o gasto, excluindo as despesas financeiras, juros e amortização da dívida, o ano de 2022 foi superavitário, a gente teve superávit primário. É verdade que esse superávit, em parte, decorreu da exclusão dos precatórios. Mas mesmo colocando os precatórios para dentro, eu já fiz essa conta, daria ali um déficit zero. Então, com certeza, o melhor ano foi o ano de 2022. Não dá para ele afirmar que agora é o melhor resultado fiscal. Não é. Tanto é que o mercado cobra um juros muito elevado para financiar o governo por conta da piora fiscal. Não é verdade o que ele falou. Mas a mexida é melhor do que se não mexesse. Você diz na... Essa aprovação da isenção é melhor do que se não mexesse. De um lado, pela justiça tributária, sim. Mas, por outro lado, Nonato, qual que é a minha preocupação? Se a gente não garantir a compensação, a população acaba pagando do mesmo jeito. Tá. Por quê? Porque piora o fiscal. Quando piora o fiscal, piora a taxa de juros, porque aumenta o prêmio pelo risco. Piorando a taxa de juros, tem um efeito na atividade econômica, na renda e no emprego. Então, eu vejo que, sim, a curto prazo beneficia a população. Agora, a médio e longo prazo, se a gente não garantir a sustentabilidade fiscal, quem vai pagar a conta é a própria população, seja com mais juros ou com mais inflação. Tá certo. Gani, a gente vai voltar a falar nesse assunto, né, Paula, no decorrer aí dos próximos dias, porque tem a passar pelo Senado ainda. Enfim, tem muito tema para a gente abordar. Obrigado por enquanto. Obrigado.